Uberlândia, a visão além do que é mostrado. Em Uberlândia, existem diversos lugares atraentes e bem reconhecidos pela população. Porém, isso é apenas o que nos é mostrado através das propagandas locais. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Os locais que foram esquecidos tanto pela população quanto pela nossa prefeitura. E o primeiro local que vamos falar é o Teatro Grande Otelo. Fundado em 1966, o Teatro Grande Otelo foi criado em homenagem ao ator Grande Otelo, como um local descontraído e cultural onde ele pudesse apresentar suas peças teatrais. Porém, desde 2011, o prédio segue interditado e fechado. Desde essa época, o prédio vem enfrentando diversas situações difíceis, que vão desde o apodrecimento de suas estruturas até o desabamento de seu telhado. Na terça-feira da semana passada, dia 29, parte do que restava do telhado, como alguns tijolos, começaram a cair na calçada, e por conta disso uma pequena área em volta do prédio foi isolada. E com tudo isso, pode-se notar uma situação totalmente contrária do Teatro Municipal, que segue recebendo atrações e total atenção de todos. E outra situação problemática é o risco que esse prédio oferece às residências ao seu redor, já que em volta do mesmo existem algumas casas e até estabelecimentos comerciais. Sendo assim, pede-se aos nossos governadores que deem mais atenção a este prédio e realizem essa reforma que já está atrasada há bastante tempo. Até porque já nos foi anunciado que a verba para a reforma deste prédio já está liberada. E o segundo local que vamos mostrar, diferente do primeiro, já não existe mais. Estamos falando do antigo estádio de futebol Juca Ribeiro. Fundado no ano de 1933, o estádio foi criado para abrigar o time de futebol Uberlândia Esporte Clube. Porém, hoje o estádio está totalmente destruído e já não é mais o mesmo. Isso porque no ano de 2010, o estádio foi completamente demolido e seu terreno foi alugado para uma rede de supermercados. O estádio possui uma capacidade para até 7.000 torcedores e foi por muitos anos a casa do time de futebol uberlandense. E já recebeu até mesmo a visita de Pelé, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Porém, no início do ano de 1982, com a construção do estádio do Parque do Sabiá, ele acabou perdendo seu lugar e recebendo cada vez menos visitas até ficar completamente abandonado. E hoje, o que ainda sobrou do estádio são apenas a sua fachada e as suas antigas arquibancadas laterais, que ainda foram mantidas, porém não são mais acessíveis por conta do estacionamento. E outro aspecto mantido foi a loja de regatas do time, que até os dias de hoje está em atividade e em pleno funcionamento. E com tudo isso, resta na memória dos uberlandenses apenas as lembranças do que um dia já foi um estádio. E o último local que vamos mostrar se trata de um dos edifícios mais antigos de Uberlândia. Estamos falando da antiga Escola Estadual Enéas Guimarães. Fundado no ano de 1897, no século XIX, o edifício inicialmente era uma residência e só depois se tornou a escola que conhecemos hoje. E este edifício, que já possui mais de 126 anos de idade, já está chegando ao seu limite e, por este motivo, já passou por diversos processos de restauração. Porém, no ano de 2019, nosso estado anunciou que ele seria restaurado uma última vez para que fosse devolvido ao município, criando revolta tanto nos professores quanto nos pais dos alunos, já que desse modo os alunos precisariam ser transferidos para uma outra escola e, consequentemente, os professores seriam demitidos. Mas mesmo assim, o Estado anunciou que o prédio seria fechado e interditado para passar pelo processo de reforma. Porém, até os dias de hoje, a escola ainda não passou pelo processo de reforma e permanece fechada. E por esse motivo, ela acabou entrando em estado de abandono, ficando assim com boa parte de sua estrutura danificada e até inacessível, terminando assim em um estado bem parecido com o do Teatro Grande Otelo. E agora, ao final deste vídeo, gostaríamos de passar uma última reflexão sobre a importância de se preservar as memórias de uma cidade, já que são elas que contam a sua história. E acabamos vendo que isso é algo bem ausente em Uberlândia, porque nós possuímos este famoso lema do progresso acima de tudo,
e acabamos deixando tanto o nosso passado quanto nossas raízes para trás. Então, desse modo, eu peço a você, telespectador, que lute pela preservação da nossa história, pois os nossos governantes acabam se esquecendo dessas essências e derrubam os símbolos que as representam. E, por fim, eu só tenho a dizer um muito obrigado e até a próxima.